A imunologia investiga a imunidade ou o sistema de defesa humano, incluindo as células e as moléculas participantes deste processo. Já a imunidade é a defesa do organismo e a capacidade que ele tem de se proteger contra uma substância que considera estranha. A imunidade age no reconhecimento, metabolizando, neutralizando e, por fim, eliminando patógenos no intuito de defender o organismo e manter sua homeostase. O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo contra os agressores. Este sistema é constituído pelos sistemas linfocítico e monocítico. O sistema monocítico está em constante vigília para o hospedeiro, atua por meio da fagocitose e de produção de citocinas, além de ter a importante função de apresentar antígenos ao sistema linfocítico. O sistema linfocítico está em constante vigilância, apresenta uma defesa específica para cada substância estranha, sintetiza citocinas e tem característica peculiar: os linfócitos têm memória. Algumas dessas células e moléculas do sistema imune, uma vez produzidas, permanecerão para sempre no organismo que a produziu e, por essa razão, podem ser utilizadas no diagnóstico de doenças, principalmente das doenças autoimunes e infectocontagiosas. Um dos principais efetores do sistema de defesa humano são os anticorpos, os quais são produzidos de forma específica contra um antígeno e auxiliam na neutralização de patógenos. A resposta imunológica é o resultado dos mecanismos contra estímulos prejudiciais ou de substâncias consideradas estranhas ao organismo. As células da resposta imunológica são oriundas de células primordiais pluripotentes da medula óssea, as quais dão origem à linhagem linfóide e à linhagem mieloide. A célula primordial linfóide dá origem aos linfócitos, e os neutrófilos, monócitos/macrófagos, eosinófilos, mastócitos, basófilos e plaquetas são provenientes da linhagem mieloide. A resposta imunológica pode ser classificada em primária e secundária, ativa e passiva, inata e adaptativa, humoral e celular. Órgãos linfóides, os quartéis e campos de batalha do sistema imune. Imagine o sistema imunológico como um exército complexo. Assim como um exército precisa de locais para treinar seus soldados e bases para se organizar antes do combate, o sistema imune tem órgãos especializados para essas funções. Estes são os órgãos linfóides, divididos em primários e secundários. Compreender os órgãos linfóides é fundamental para entender onde as células do nosso sistema imunológico nascem, amadurecem e onde elas realmente entram em batalha. Órgãos linfóides primários, o berçário e a escola dos soldados. São os locais onde as células imunes nascem, amadurecem e aprendem a não atacar o próprio corpo, tolerância imunológica. É onde elas ganham sua identidade e capacidade funcional. Medula óssea. Onde fica? Dentro de alguns ossos, como os quadris, externo e vértebras. É o berçário de todas as células sanguíneas, incluindo todas as células do sistema imunológico, linfócitos B, linfócitos T, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e plaquetas, etc. Os linfócitos B também amadurecem e se tornam competentes na medula óssea. Pense na medula óssea como a fábrica de recrutamento e a escola primária, onde os novos soldados, células imunes, são produzidos e os linfócitos B são treinados. Timo. Onde fica? Atrás do externo, na frente do coração. É a escola de treinamento para os linfócitos T. Os linfócitos imaturos, timócitos, migram da medula óssea para o timo, onde passam por um rigoroso processo de seleção. Eles aprendem a reconhecer o próprio e a ignorá-lo, evitando ataques autoimunes. Aqueles que não aprendem ou que reagem ao próprio são eliminados. O timo é como uma academia militar de elite, onde os linfócitos T são intensamente treinados para se tornarem soldados eficientes e, crucialmente, para não atirarem nos próprios companheiros, células do corpo. Órgãos linfóides secundários, os campos de batalha e centros de comando. São os locais onde as células imunes maduras, treinadas nos órgãos primários, se encontram com os antígenos, os inimigos, e iniciam as respostas imunes adaptativas. É aqui que a ação acontece. Linfonodos, gânglios linfáticos, onde ficam? Espalhados por todo o corpo, especialmente
principalmente no pescoço, axilas, virilhas. Atuam como filtros da linfa. Quando uma infecção ocorre em um tecido, os antígenos e as células apresentadoras de antígenos, APCs, migram para os linfonodos. Lá, eles se encontram com os linfócitos T e B, que se ativam, proliferam e organizam uma resposta. É por isso que os linfonodos incham durante infecções. São como bases militares estratégicas, ao longo das rotas de patrulha, onde os soldados imunes se reúnem, recebem informações sobre o inimigo e planejam o ataque. Baço. Onde fica? No abdômen superior esquerdo, abaixo das costelas. Atua como um filtro do sangue. O baço é quem remove células sanguíneas velhas ou danificadas e, mais importante para a imunologia, é um local onde os antígenos transportados pelo sangue se encontram com os linfócitos, gerando respostas imunes contra patógenos sanguíneos. É como o quartel-general principal ou um grande porto de triagem, onde as informações sobre inimigos que circulam pelo sangue são processadas e grandes contingentes de soldados são mobilizados. Tecido linfóide associado a mucosas, MALT, Mucosa Associated Lymphoid Tissue. Onde fica? Amígdalas, adenoides, placas de Peyer no intestino delgado, apêndice e tecidos linfóides associados às vias respiratórias, urogenitais, etc. São agrupamentos de tecido linfóide estrategicamente localizados nas portas de entrada do corpo, vias digestiva, respiratória e urogenital, que são constantemente expostas a micro-organismos. Eles fornecem uma defesa imune local rápida. São como postos de guarda avançados ou fortalezas de fronteira, prontos para interceptar e neutralizar invasores no ponto de entrada, antes que eles consigam se aprofundar no corpo. Compreender a função de cada um desses órgãos é essencial para entender como as células imunes são produzidas, educadas e ativadas para proteger nosso corpo de forma tão eficiente. O sangue. Imagine um rio que corre por todo o seu corpo, levando vida e vitalidade a cada célula. Esse é o sangue. Muito mais do que um simples líquido vermelho, ele é o principal meio de transporte do nosso organismo, carregando oxigênio, nutrientes, mensagens químicas e, sim, os nossos incríveis defensores, os anticorpos. Quando uma amostra de sangue é coletada e passa por um processo chamado centrifugação, como uma máquina de lavar roupas super rápida, ela se separa em duas partes principais: a parte sólida ou celular. Essa é a porção mais densa, composta por hemácias, os famosos glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, plaquetas, pequenas estruturas que ajudam na coagulação do sangue, leucócitos, nossos glóbulos brancos, os soldados do sistema imunológico. A parte líquida, o plasma sanguíneo. Essa é a porção amarelada e transparente que fica na parte de cima. O plasma é, em sua maioria, água, mas nela estão dissolvidos muitos componentes essenciais: íons, minerais importantes para o corpo, gases, como oxigênio e dióxido de carbono, moléculas orgânicas, glicose, energia, ureia e creatinina, resíduos e um universo de proteínas. Entre as proteínas do plasma, destacam-se a albumina, o fibrinogênio e as imunoglobulinas, que são, na verdade, os nossos queridos anticorpos. Parece perfeito, certo? Afinal, queremos investigar anticorpos para entender nossa imunidade. No entanto, o plasma tem um problema para a imunologia: o fibrinogênio. Ele é uma proteína crucial para a coagulação do sangue. Sua presença pode enganar os testes imunológicos, especialmente aqueles que dependem da aglutinação, quando os anticorpos fazem as partículas se juntarem. Isso pode levar a resultados falsos positivos, indicando que há um anticorpo, quando na verdade não há. Para evitar essa confusão e garantir a precisão das análises imunológicas, a melhor amostra é o soro. Pense no soro como plasma, mas sem o fibrinogênio e outros fatores de coagulação. É como se o sangue coagulasse primeiro, e então o líquido que sobra, livre desses componentes que atrapalham, é o soro puro. Além de prejudicar os resultados dos testes, o fibrinogênio no plasma pode até entupir os equipamentos de laboratório, atrasando a análise de todas as amostras e a liberação dos resultados. Para obter o soro, os profissionais de saúde utilizam tubos de coleta especiais, geralmente com tampas vermelhas ou amarelas, que contêm um gel separador
ou um ativador de coágulo. Isso permite que o sangue coagule de forma eficiente, separando a parte sólida e deixando o soro limpo e pronto para as análises imunológicas mais precisas. Assim, para desvendar os segredos dos seus anticorpos, o soro é a estrela principal. Tipos de soros. Você já ouviu falar em soro como tratamento? Além de ser a parte líquida do sangue, sem os fatores de coagulação, o termo soro também se refere a um tipo especial de remédio que contém anticorpos prontos para usar. Imagine que são escudos de defesa que seu corpo recebe para combater uma ameaça imediatamente. Esses soros terapêuticos são como um exército de anticorpos já treinados e prontos para a batalha. Eles contêm uma grande variedade de anticorpos diferentes para o mesmo invasor, chamados de anticorpos policlonais. Geralmente, são obtidos de animais, ou até mesmo de outros humanos, que foram previamente expostos e imunizados contra o agente que queremos combater. Podemos classificar esses soros em dois grandes grupos, homólogos e heterólogos. Soros homólogos. Pense neles como escudos da mesma equipe. São produzidos e usados pela mesma espécie. Por exemplo, um soro feito a partir do sangue de um humano para ser usado em outro humano. Exemplo de soro homólogo. A prevenção da doença hemolítica do recém-nascido. Um exemplo de soro homólogo muito importante é o uso de anticorpos anti-RH. Ele é administrado em mulheres com fator RH negativo que estão grávidas de bebês com fator RH positivo. O objetivo é impedir que o corpo da mãe produza seus próprios anticorpos contra o sangue do bebê, o que poderia causar a doença hemolítica do recém-nascido. Esses anticorpos anti-RH vêm do soro de outros seres humanos. Soros heterólogos. Estes são escudos de equipes diferentes. São produzidos em uma espécie e usados em outra. Exemplo de soro heterólogo. O soro antipeçonhento. Um dos exemplos mais conhecidos de soro heterólogo é o soro antiofídico, usado em casos de picadas de cobra. Como ele é produzido? Cavalos são os doadores mais comuns. Eles recebem pequenas doses do veneno da cobra, o suficiente para que seus corpos produzam muitos anticorpos, mas sem adoecer o animal. Depois de alguns meses, o sangue desses cavalos é coletado e o soro é cuidadosamente filtrado e purificado. Esse soro, rico em anticorpos contra o veneno, pode então ser administrado em humanos que foram picados, neutralizando rapidamente a toxina. Vantagens e desvantagens dos soros. A grande vantagem. A maior força dos soros é a ação imediata e em grande quantidade. Eles oferecem uma proteção rápida e poderosa, o que é crucial em emergências, como picadas de cobra ou exposição a toxinas. As desvantagens. No entanto, essa proteção não é duradoura. Os anticorpos prontos desaparecem do corpo em cerca de 3 meses. Além disso, existem alguns riscos. Soros heterólogos. Como vêm de uma espécie diferente, exemplo, cavalo para humano, podem causar reações alérgicas ou inflamatórias sistêmicas, que afetam o corpo todo. Soros homólogos. Mesmo vindo de outros humanos, há sempre um risco residual, embora baixo, de transmissão de doenças como HIV, HTLV, vírus linfotrópico de células T humanas e outras infecções. Os soros são ferramentas terapêuticas valiosas para uma defesa rápida e potente, mas com uma proteção temporária e riscos que devem ser considerados. Reação sorológica e titulação. O encaixe perfeito e não tão perfeito. Imagine o seu sistema imunológico como um time de detetives altamente especializados. Quando um invasor, um vírus, uma bactéria ou uma toxina entra no corpo, ele carrega consigo identificadores únicos. Esses identificadores são o que chamamos de antígenos. A função de um antígeno é gritar: "Ei, estou aqui, produzam defesas contra mim." Ele é capaz de ativar uma verdadeira chamada de emergência que mobiliza seus linfócitos e outras células de defesa. Antígeno e anticorpo. A estrela da nossa história de detetives é o anticorpo. Cada anticorpo é como uma chave feita sob medida para se encaixar perfeitamente em uma fechadura específica do antígeno. Essa união, chamada reação imunológica, é um encaixe molecular preciso, como peças de um quebra-cabeça. Essa ligação entre antígeno e anticorpo é forte e estável, mas também é reversível, como um abraço que pode ser desfeito. É só quando esse abraço é firme e duradouro que os anticorpos ligam suas funções de defesa, ativando outras partes do sistema imune para
Chamar reforços. Ativam o sistema complemento, células natural killer e granulócitos. Marcar o inimigo. Realizam a opsonização, que é quando o antígeno é coberto por anticorpos, tornando-o um alvo fácil para ser comido pelas células de defesa, fagocitose, ou para que outras células o destruam. Quanto mais apaixonado o anticorpo for pelo seu antígeno, o que chamamos de afinidade, mais forte e eficaz será essa ligação. Reações cruzadas. Agora, aqui está o plot twist da nossa história de detetives. Nem sempre o encaixe é exclusivo. Um antígeno pode ter pequenas partes, chamadas epítopos, que são como características faciais únicas que o anticorpo reconhece. O problema é que antígenos diferentes, de patógenos distintos, por exemplo, podem ter epítopos semelhantes. Isso significa que um anticorpo que foi feito para uma fechadura específica pode acabar se ligando a uma fechadura parecida em outro antígeno, mesmo que não seja o encaixe perfeito que o induziu. Essa ligação é mais fraca, menos específica, mas acontece. Chamamos isso de reação cruzada. As complicações das reações cruzadas. As reações cruzadas são como detetives que, por reconhecerem uma característica semelhante, confundem dois suspeitos. Isso pode gerar problemas sérios. Confusão no diagnóstico laboratorial. Anticorpos de baixa afinidade ou resultantes de reações cruzadas podem dar resultados falsos positivos em exames de sangue. Imagine um teste que diz que você teve uma doença quando na verdade foi outra. Um exemplo clássico no Brasil ocorre com os flavivírus, dengue, zika e chikungunya. Por serem parentes próximos, seus vírus possuem estruturas tão parecidas que os anticorpos contra um podem reagir com os outros. Se você teve zika recentemente, seus anticorpos podem confundir o teste de dengue. E isso é especialmente preocupante, pois pode estar ligado a complicações como a dengue hemorrágica. Os anticorpos IgM, os primeiros a serem produzidos numa infecção, são os mais propensos a essas reações cruzadas, assim como os testes rápidos, que são mais sensíveis. Importância nas doenças autoimunes. Ainda mais complexo, as reações cruzadas podem levar o sistema imunológico a atacar o próprio corpo. Isso acontece em doenças autoimunes. Por exemplo, na diabetes tipo 1, acredita-se que uma infecção viral, como a da rubéola, pode fazer com que o corpo produza anticorpos. Esses anticorpos, por reação cruzada, acabam reconhecendo e destruindo as células do próprio pâncreas que produzem insulina, causando a doença. Há até teorias de que proteínas no leite de vaca podem ter sequências de aminoácidos tão semelhantes às de certas células pancreáticas que induzam uma reação cruzada, levando à produção de autoanticorpos que atacam o pâncreas. Em suma, a reação sorológica é um balé molecular fascinante, onde a especificidade é a regra, mas as reações cruzadas são as exceções que nos lembram da complexidade e dos desafios de um sistema imunológico sempre em alerta. Imunidade inata. Imagine que o seu corpo é um castelo e a imunidade inata é a sua primeira e mais antiga muralha de defesa. Ela é como um exército de guardas que já nascem prontos para o combate, sem precisar de treinamento prévio. Características da imunidade inata. Sempre pronta. A principal característica da imunidade inata é que ela não cria memória de invasores anteriores. Ela age de forma genérica, atacando qualquer coisa que pareça uma ameaça, sem se lembrar de encontros passados. Mas, em compensação, ela é incrivelmente rápida e está pronta para agir desde o momento do seu nascimento. As barreiras do castelo, físicas e químicas. Nossa primeira linha de defesa inata começa com barreiras que impedem os invasores de entrar no castelo. Barreiras físicas. Pense na sua pele como a grande muralha externa. Ela é uma barreira robusta que impede a entrada da maioria dos micro-organismos. Barreiras químicas. São como fossos e armadilhas ácidas ou enzimáticas. Incluem a saliva, que lava e contém enzimas, as lágrimas, que limpam e protegem os olhos, e as secreções ácidas do estômago e do trato vaginal, que criam um ambiente hostil para muitos invasores. Os guardas internos, componentes celulares e acelulares. Se um micro-organismo for astuto o suficiente para atravessar essas barreiras iniciais, a imunidade inata tem uma segunda linha de defesa interna, composta por guardas e armas especializadas. Componentes celulares, os guardas,
São diferentes tipos de células de defesa que patrulham o corpo. Macrófagos, os grandes comedores, que englobam e digerem invasores. Neutrófilos, os primeiros a chegar, que correm para o local da infecção e atacam. Eosinófilos, especializados em combater parasitas e envolvidos em reações alérgicas. Células dendríticas, os sentinelas, que capturam invasores e os mostram para o sistema imune adaptativo, a próxima linha de defesa. Componentes acelulares, as armas, são proteínas e moléculas que flutuam no sangue e nos tecidos. Proteínas do sistema complemento, um grupo de proteínas que trabalha em cascata para destruir invasores, marcá-los para destruição ou atrair mais células de defesa. Citocinas pró-inflamatórias são mensageiros químicos que sinalizam a presença de uma ameaça, causando inflamação, vermelhidão, inchaço, calor, dor, para concentrar as defesas no local da infecção. As barreiras iniciais, nossas muralhas e fossos. Antes mesmo que os invasores consigam entrar, a imunidade inata já tem suas barreiras ativas. Barreiras físicas. Pele. Pense na pele como a grande muralha externa do seu castelo. Ela é uma barreira robusta e impermeável, composta por várias camadas de células bem unidas, queratinócitos, que impedem a entrada da maioria dos micro-organismos. Se houver um corte, essa muralha é rompida, abrindo uma porta para invasores. Membranas mucosas são como as portas e janelas do castelo, tratos respiratório, gastrointestinal, urogenital. Embora não sejam tão resistentes quanto a pele, elas são revestidas por muco pegajoso que prende os micro-organismos. Além disso, as células dessas membranas têm cílios, pequenos pelos que se movem, que varrem os invasores para fora, como no trato respiratório. Reflexos. Tossir, espirrar, vomitar e a diarreia são reflexos que expulsam rapidamente os micro-organismos do corpo, agindo como sistemas de ejeção de emergência. Barreiras químicas. Secreções ácidas. O ácido do estômago é um fosso de lava para a maioria das bactérias que tentam entrar pela boca. O pH ácido da vagina e da urina também criam um ambiente hostil para o crescimento microbiano. Enzimas e proteínas antimicrobianas. Lágrimas e saliva. Contém lisozima, uma enzima que quebra a parede celular de bactérias, e defensinas, que são pequenos peptídeos que formam poros nas membranas dos micro-organismos, destruindo-os. Muco. Além de ser pegajoso, o muco contém anticorpos, IgA, embora mais associados à adaptativa, também atuam aqui. Suor. Contém ácidos graxos e outras substâncias que inibem o crescimento de bactérias na pele. Os sentinelas e soldados. Os componentes celulares da imunidade inata. Se um invasor conseguir passar pelas barreiras, ele encontrará os guardas internos do corpo. Fagócitos, os comedores. São células que literalmente comem e digerem os invasores. Macrófagos. São os grandes comedores e sentinelas residentes. Estão em quase todos os tecidos, prontos para englobar patógenos e alertar outras células. Neutrófilos. São os primeiros a chegar em grandes números no local da infecção. São muito eficientes em fagocitar e destruir bactérias. Células dendríticas. São os sentinelas mais importantes para a comunicação. Elas não só fagocitam, mas também processam os invasores e apresentam pedaços deles para a imunidade adaptativa, agindo como uma ponte entre as duas defesas. Células Natural Killer, NK. São os assassinos silenciosos. Elas identificam e destroem células do nosso próprio corpo que foram infectadas por vírus ou que se tornaram cancerosas, sem precisar de ativação prévia. Eosinófilos e basófilos/mastócitos, envolvidos principalmente na defesa contra parasitas e em reações alérgicas. Os mastócitos, por exemplo, liberam substâncias que iniciam a inflamação. As armas químicas e mensageiros, componentes acelulares. Além das células, a imunidade inata conta com um arsenal de moléculas flutuantes no sangue e nos tecidos. Proteínas do sistema complemento. Um grupo de mais de 30 proteínas que trabalham em cascata. Elas podem opsonizar, marcar patógenos para que os fagócitos os comam mais facilmente. Lisar, formar poros na membrana dos micro-organismos, levando à sua destruição. Lise,
Atrair células. Agir como sirenes para atrair mais células de defesa para o local da infecção. Citocinas. São mensageiros químicos que as células liberam para se comunicar. Citocinas pró-inflamatórias. Causam a inflamação, vermelhidão, inchaço, calor, dor no local da infecção. Isso é bom, pois concentra as defesas do corpo na área afetada, isolando o problema. Interferons. Produzidos principalmente em resposta a infecções virais, eles alertam as células vizinhas para se prepararem contra o vírus. Proteínas de fase aguda. Produzidas no fígado, exemplo, proteína C reativa, PCR, elas aumentam rapidamente no sangue durante uma infecção ou inflamação, ajudando a identificar e eliminar patógenos. Reconhecimento de patógenos, os sensores inteligentes, PAMPs e DAMPs. Como a imunidade inata sabe o que atacar se não tem memória, ela usa sensores especiais. Padrões moleculares associados a patógenos, PAMPs. São características moleculares comuns a grupos de micro-organismos, mas que não são encontradas em células humanas. Pense neles como crachás de identificação de inimigos genéricos. Exemplos: lipopolissacarídeo, encontrado na parede celular de bactérias gram-negativas; peptidoglicano, presente na parede celular da maioria das bactérias; DNA e RNA viral, material genético de vírus; flagelina, proteína que forma o flagelo de bactérias; padrões moleculares associados a danos, DAMPs. São moléculas liberadas pelas nossas próprias células quando estão estressadas, danificadas ou morrendo. Elas sinalizam um problema interno que precisa ser resolvido. Pense nelas como sinais de socorro do próprio corpo. Receptores de reconhecimento de padrão, PRRs. As células da imunidade inata possuem esses sensores em suas superfícies ou em seu interior. Eles são como scanners que identificam os PAMPs e DAMPs, ativando a resposta imune. O complexo principal de histocompatibilidade, MHC, a bandeja da apresentação. Para que a imunidade adaptativa possa agir de forma específica, ela precisa ser informada sobre o invasor. É aqui que entram as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, MHC, que funcionam como bandejas que apresentam os pedaços, antígenos, dos invasores para as células T. MHC classe 1. Onde é encontrado? Praticamente em todas as células nucleadas do nosso corpo, ou seja, quase todas as células, exceto glóbulos vermelhos. O que apresenta? Apresenta pedaços de proteínas que foram produzidas dentro da própria célula. Isso é crucial para monitorar infecções virais, onde o vírus se replica dentro das células, ou para identificar células cancerosas, que produzem proteínas anormais. Para quem apresenta? Para os linfócitos T CD8+, citotóxicos. Se o linfócito T CD8+, reconhece um pedaço de antígeno estranho na bandeja MHC classe 1, ele entende que aquela célula está infectada ou é cancerosa e a destrói. Pense nisso como um cartão de identificação interno da célula. MHC classe 2. Onde é encontrado? Principalmente em células apresentadoras de antígenos, APCs, como os macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. O que apresenta? Apresenta pedaços de proteínas que foram engolidas, fagocitadas e processadas pela célula. Isso é típico de bactérias e outros patógenos que vivem fora das células ou que são fagocitados. Para quem apresenta? Para os linfócitos T CD4+ auxiliares. Quando o linfócito T CD4+ reconhece um pedaço de antígeno estranho na bandeja MHC classe 2, ele se ativa e começa a coordenar a resposta imune, estimulando outras células, como os linfócitos B, para produzir anticorpos. Pense nisso como um cartaz de procurado que a célula de defesa exibe. A interação precisa entre as moléculas de MHC e os linfócitos T é o coração da especificidade da imunidade adaptativa. É essa conversa molecular que permite que o sistema imune reconheça o que é próprio do corpo e o que é uma ameaça, garantindo uma resposta direcionada e eficaz. O show e conte do sistema imunológico.
Para que as células T, os soldados especializados da imunidade adaptativa, possam reconhecer um antígeno e iniciar uma resposta, esse antígeno precisa ser preparado e exibido de uma forma muito específica. Esse processo é chamado de processamento e apresentação de antígenos. Pense nisso como um show e conte molecular, onde as células apresentadoras de antígenos, APCs, mostram os pedaços dos invasores para as células T. Existem dois caminhos principais para essa apresentação, dependendo de onde o antígeno foi encontrado. Via endógena, antígenos internos apresentados por MHC classe 1. Quem apresenta? Praticamente todas as células nucleadas do nosso corpo. O que é apresentado? Antígenos que são produzidos dentro da própria célula. Isso é crucial para monitorar. Infecções virais. Quando um vírus infecta uma célula, ele usa a maquinaria da célula para produzir suas próprias proteínas. Células cancerosas. Células que se tornaram cancerosas podem produzir proteínas anormais ou mutadas. Como acontece? Produção de proteínas anormais. A célula infectada ou cancerosa produz proteínas virais ou mutadas. Fragmentação, processamento. Essas proteínas são levadas para uma máquina de picar molecular chamada proteassomo, que as quebra em pequenos pedaços, peptídeos. Transporte. Esses pedaços são então transportados para o retículo endoplasmático, onde as moléculas de MHC classe 1 estão sendo montadas. Encaixe e exibição. O peptídeo se encaixa na bandeja do MHC classe 1. O complexo MHC classe 1 mais peptídeo é então transportado para a superfície da célula. Para quem é apresentado? Para os linfócitos TCD8+, citotóxicos. Se um linfócito TCD8+, reconhece um peptídeo estranho na bandeja, MHC classe 1, ele entende que aquela célula está comprometida e a destrói, impedindo a disseminação da infecção ou do câncer. Via exógena, antígenos externos apresentados por MHC classe 2. Quem apresenta? Principalmente as células apresentadoras de antígenos, APCs profissionais, como macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. O que é apresentado? O que é apresentado? Antígenos que vêm de fora da célula e são engolidos por ela. Isso é típico de bactérias, que vivem fora das células ou são fagocitadas. Toxinas, produzidas por patógenos. Partículas virais, que estão no ambiente extracelular. Como acontece? Englobamento, fagocitose ou endocitose. A APC engole o patógeno ou a proteína estranha. Fragmentação, processamento. Dentro da APC, o patógeno é levado para compartimentos ácidos, endossomos, lisossomos, onde é quebrado em pequenos pedaços, peptídeos. Encaixe e exibição. As moléculas de MHC classe 2 são montadas em outro compartimento e se encontram com os peptídeos. O peptídeo se encaixa na bandeja do MHC classe 2. O complexo MHC classe 2 mais peptídeo é então transportado para a superfície da APC. Para quem é apresentado? Para os linfócitos TCD4+. Se um linfócito TCD4+, reconhece um peptídeo estranho na bandeja MHC classe 2, ele se ativa e se torna um general que coordena a resposta imune, estimulando outras células, como os linfócitos B, para produzir anticorpos e os linfócitos TCD8 para agir. Em resumo, o processamento e a apresentação de antígenos são etapas cruciais que permitem ao sistema imunológico adaptativo ver e responder aos invasores, seja ele um vírus escondido dentro de uma célula ou uma bactéria circulando no sangue. Essa comunicação molecular é a base da nossa defesa inteligente e específica. Tolerância imunológica. A arte de não atacar a si mesmo. Imagine que seu sistema imunológico é um exército poderoso, mas com uma regra de ouro: nunca atacar seus próprios cidadãos. Essa capacidade de distinguir o que é próprio do corpo e o que é estranho e potencialmente perigoso é chamada de tolerância imunológica. Sem ela, nosso sistema de defesa se voltaria contra nós mesmos, causando doenças autoimunes. Como o corpo consegue essa proeza? Principalmente através de dois mecanismos essenciais. Tolerância central. Onde acontece? Nos campos de treinamento dos linfócitos. O timo para os linfócitos T e a medula óssea para os linfócitos B. Como funciona? Durante o amadurecimento, os linfócitos passam por um rigoroso teste de aptidão.
Aqueles que reagem fortemente contra moléculas próprias do corpo são eliminados ou inativados. É como se o exército desmobilizasse os soldados que mostram sinais de atacar os aliados. Isso garante que a maioria dos linfócitos que chegam à circulação sanguínea já não seja perigosa para as próprias células. Tolerância periférica. Onde acontece? Nos tecidos e órgãos do corpo, após os linfócitos terem saído dos órgãos linfóides primários. Como funciona? Nem todos os linfócitos autorreativos são eliminados na tolerância central. A tolerância periférica atua como uma segunda linha de controle. Se um linfócito autorreativo encontra um antígeno próprio em um ambiente que não indica perigo, sem inflamação ou sinais de infecção, ele pode ser inativado, anergia, morrer, deleção clonal ou ser suprimido por outras células, como as células T reguladoras. É como se houvesse patrulhas adicionais que desarmam ou neutralizam qualquer soldado que comece a agir de forma errada no campo de batalha. A tolerância imunológica é um processo complexo e dinâmico, essencial para manter o equilíbrio da nossa saúde. Quando esses mecanismos falham, é que surgem as doenças autoimunes, onde o sistema imunológico confunde o próprio com o estranho e inicia um ataque contra os tecidos do nosso próprio corpo. A imunidade inata é uma rede complexa e multifacetada de barreiras, células e moléculas que trabalham em conjunto para fornecer uma defesa rápida, inespecífica e sempre pronta, essencial para proteger o corpo contra uma vasta gama de ameaças, agindo como a nossa primeira e crucial linha de defesa. É a nossa defesa imediata, robusta e sempre ativa, trabalhando incansavelmente para nos proteger desde o primeiro dia de vida. Imunidade adaptativa, a defesa inteligente e com memória. Se a imunidade inata é a primeira muralha do nosso castelo, a imunidade adaptativa é o nosso exército de elite, mais lento para se mobilizar, mas incrivelmente preciso, inteligente e, o mais importante, com memória. Ela não age sozinha, depende da ação inicial da imunidade inata para receber o alerta e começar a agir. Características da imunidade adaptativa: precisão e memória. Ao contrário da imunidade inata, a adaptativa é específica. Ela aprende a reconhecer e combater um invasor específico, como uma chave feita sob medida para uma fechadura única daquele patógeno. Cria memória imunológica. Uma vez que ela combate um invasor, ela se lembra dele. Se o mesmo inimigo tentar invadir novamente, a resposta será muito mais rápida e forte. É mais lenta. Por precisar de um treinamento inicial, sua ação é um pouco mais demorada para começar, mas em compensação é muito mais eficiente no combate a patógenos e infecções persistentes. Os soldados especializados da imunidade adaptativa. Este exército de elite é composto por células altamente especializadas. Linfócitos TCD4+, auxiliares, são os generais ou coordenadores da resposta imune. Eles não atacam diretamente, mas dão as ordens e estimulam outras células. Linfócitos TCD8+, citotóxicos, são os assassinos diretos. Eles identificam e destroem células do nosso próprio corpo que foram infectadas por vírus ou se tornaram cancerosas. Linfócitos B são as fábricas de anticorpos. Quando ativados, eles se transformam em plasmócitos. Os plasmócitos são os produtores em massa de anticorpos. O grande objetivo final da resposta imune adaptativa é a produção de anticorpos específicos contra o antígeno, o identificador do invasor, que foi apresentado. A parceria perfeita, inata e adaptativa em ação. Imagine que um patógeno, o invasor, conseguiu passar pelas primeiras barreiras. É aí que a colaboração entre a imunidade inata e a adaptativa se torna crucial. O alerta da imunidade inata. Células fagocíticas da imunidade inata, como os macrófagos, os grandes comedores, e as células dendríticas, os sentinelas, capturam o patógeno. Elas o desmontam em pedaços menores, antígenos. A apresentação. Essas células, então, mostram esses pedaços do patógeno em sua superfície usando uma bandeja molecular especial chamada MHC. Elas apresentam esses antígenos para os linfócitos TCD4. A ativação do exército de elite. O linfócito TCD4 reconhece o antígeno e, uma vez ativado, começa a estimular a ação de outros soldados.
Ele ativa os linfócitos TCD8+, para que eles possam encontrar e destruir as células infectadas. Ele também estimula os linfócitos B a se transformarem em plasmócitos e começarem a produzir anticorpos em grande quantidade. Essa orquestração é o que permite uma resposta imune completa e eficaz. Como avaliamos as ameaças? Fatores importantes. Para os cientistas e profissionais de saúde, entender um patógeno e a ameaça que ele representa envolve analisar vários fatores, como capacidade de causar doença em humanos, patogenicidade. Avalia-se o quão facilmente um micro-organismo pode se espalhar e causar doenças entre as pessoas. A agressividade da doença, virulência. Analisa-se a gravidade da doença causada pelo patógeno, incluindo sua capacidade de causar danos severos ou até mesmo a morte, letalidade. Formas de transmissão. Verifica-se como o patógeno pode se espalhar, por contato com sangue, inoculação sanguínea, pelo ar, gotículas, aerossóis ou por contato direto. Disponibilidade de defesas prévias, profilaxia. Confirma-se se existem vacinas ou tratamentos preventivos eficazes disponíveis para a doença. Disponibilidade de tratamento. Avalia-se se a doença pode ser curada ou controlada com medicamentos existentes. Ocorrência na região, endemicidade. Estuda-se se o patógeno já é comum e circula na população da área onde o laboratório está localizado, o que influencia o risco e a resposta. Em resumo, a imunidade adaptativa é a nossa capacidade de aprender, adaptar e lembrar dos inimigos, garantindo uma defesa altamente especializada e duradoura, fundamental para a nossa sobrevivência. Os linfócitos T e B, a dupla dinâmica da defesa. Os linfócitos T e linfócitos B são os principais soldados especializados do sistema imunológico adaptativo. Eles são tipos de glóbulos brancos que trabalham em conjunto para reconhecer e atacar invasores como bactérias, vírus e até mesmo células cancerosas. Apesar de compartilharem a mesma origem na medula óssea, seus caminhos de maturação e funções divergem, criando uma sinergia essencial para uma defesa eficaz. Este exército de elite é composto por linfócitos T CD4+ auxiliares. São os generais ou coordenadores da resposta imune. Eles não atacam diretamente, mas dão as ordens e estimulam outras células. Linfócitos T CD8+, são os assassinos diretos. Eles identificam e destroem células do nosso próprio corpo que foram infectadas por vírus ou se tornaram cancerosas. Linfócitos B são as fábricas de anticorpos. Quando ativados, eles se transformam em plasmócitos. Plasmócitos são os produtores em massa de anticorpos. O grande objetivo final da resposta imune adaptativa é a produção de anticorpos específicos contra o antígeno, o identificador do invasor, que foi apresentado. A parceria perfeita, inata e adaptativa em ação. Imagine que um patógeno, o invasor, conseguiu passar pelas primeiras barreiras. É aí que a colaboração entre a imunidade inata e a adaptativa se torna crucial. O alerta da imunidade inata. Células fagocitárias da imunidade inata, como os macrófagos, os grandes comedores, e as células dendríticas, os sentinelas, capturam o patógeno. Elas o desmontam em pedaços menores, antígenos. A apresentação. Essas células, então, mostram esses pedaços do patógeno em sua superfície, usando uma bandeja molecular especial chamada MHC. Elas apresentam esses antígenos para os linfócitos TCD4+. A ativação do exército de elite. O linfócito TCD4+, reconhece o antígeno e, uma vez ativado, começa a estimular a ação de outros soldados. Ele ativa os linfócitos TCD8+, para que eles possam encontrar e destruir as células infectadas. Ele também estimula os linfócitos B a se transformarem em plasmócitos e começarem a produzir anticorpos em grande quantidade. Essa orquestração é o que permite uma resposta imune completa e eficaz. O tempo de vida dos linfócitos, uma variável crucial. O tempo que os linfócitos T e B permanecem ativos no nosso corpo varia bastante, dependendo de fatores como tipo de linfócito. Linfócitos T tendem a ter uma vida mais longa, de semanas a meses ou até anos.
Linfócitos T de memória. São os verdadeiros guardiões da imunidade de longo prazo, podendo viver por décadas. Outros linfócitos T têm uma vida útil mais curta, geralmente alguns dias ou semanas. Linfócitos B possuem uma vida útil mais variável, de horas a semanas. Plasmócitos. Embora sejam produtores vorazes de anticorpos, vivem apenas algumas horas. Linfócitos B de memória, assim como os linfócitos T de memória, podem viver por anos, garantindo a prontidão para reinfecções. Estado de ativação. Ativados. Quando estão ativamente combatendo infecções, sua vida útil é geralmente reduzida. É como um soldado em combate. Desativados, em repouso. Vivem mais tempo, aguardando um novo alerta. Localização e funções. Linfócitos B no sangue. Circulam por poucas horas, procurando antígenos. Se ativados, migram para outros locais. Plasmócitos no baço e medula óssea. Podem viver por semanas ou meses, mantendo a produção de anticorpos. Células B de memória em tecidos linfóides. Podem viver por anos, proporcionando imunidade rápida. Linfócitos T no sangue. Circulam por horas ou dias, buscando células infectadas. Células T efetoras em locais de infecção. Vivem apenas alguns dias, mas são cruciais para a eliminação de células doentes. Células T de memória em tecidos linfóides. Podem viver por anos, garantindo imunidade a longo prazo. Exposição a antígenos. O contato com antígenos ativa os linfócitos, o que geralmente reduz sua vida útil, pois estão em plena atividade. Sem contato com antígenos, eles vivem mais tempo, em um estado de vigilância, sem se dividir ativamente. Para concluir, não existe um tempo de vida único para os linfócitos T e B. Sua longevidade é uma complexa interação entre seu tipo, estado de ativação e o ambiente em que se encontram. Essa dinâmica garante que nosso sistema imunológico esteja sempre pronto para aprender, adaptar e lembrar dos inimigos, garantindo uma defesa altamente especializada e duradoura, fundamental para nossa sobrevivência. Como avaliamos as ameaças? Fatores importantes. Para os cientistas e profissionais de saúde, entender um patógeno e a ameaça que ele representa envolve analisar vários fatores, como capacidade de causar doença em humanos, patogenicidade. Avalia-se o quão facilmente o micro-organismo pode se espalhar e causar doenças entre as pessoas. Agressividade da doença, virulência. Analisa-se a gravidade da doença causada pelo patógeno, incluindo sua capacidade de causar danos severos ou até mesmo a morte, letalidade. Formas de transmissão. Verifica-se como o patógeno pode se espalhar, por contato com sangue, inoculação sanguínea, pelo ar, gotículas, aerossóis ou por contato direto. Disponibilidade de defesas prévias, profilaxia. Confirma-se se existem vacinas ou tratamentos preventivos eficazes disponíveis para a doença. Disponibilidade de tratamento. Avalia-se se a doença pode ser curada ou controlada com medicamentos existentes. Ocorrência na região, endemicidade. Estuda-se se o patógeno já é comum e circula na população da área onde o laboratório está localizado, o que influencia o risco e a resposta. Citocinas, as mensagens amplas da imunidade. As citocinas são pequenas proteínas que agem como sinais de comunicação entre as células. Elas são produzidas por uma variedade de células imunes e não imunes também, e têm efeitos muito diversos, influenciando o comportamento de outras células. Pense nelas como mensagens de rádio que podem ter diferentes conteúdos e alcançar vários receptores. Características e funções principais. Comunicação celular. Permitem que uma célula fale com outra mesmo à distância. Regulação da resposta imune. Podem iniciar, amplificar ou suprimir uma resposta de defesa. Ação pleiotrópica. Uma única citocina pode ter múltiplos efeitos em diferentes tipos de células. Ação redundante. Diferentes citocinas podem ter efeitos semelhantes, garantindo que a mensagem seja transmitida mesmo se uma delas falhar. Principais tipos de citocinas. Interleucinas, ILs, o maior grupo nomeado por sua capacidade de comunicar entre leucócitos, células brancas do sangue. Existem mais de 40 tipos. Funções: regulam o crescimento, diferenciação e ativação de linfócitos, promovem inflamação ou até suprimem.
Por exemplo, a IL-2 é crucial para o crescimento de linfócitos T, enquanto a IL-10 é anti-inflamatória. Interferons, IFNs, famosos por sua ação antiviral. Funções: interferem na replicação de vírus dentro das células infectadas e alertam as células vizinhas para se prepararem contra a infecção viral. O IFN-gama, por exemplo, é vital na defesa contra patógenos intracelulares. Fator de necrose tumoral, TNF, uma citocina pró-inflamatória potente. Funções: induz inflamação, febre e pode até causar a morte de células tumorais ou infectadas. É um dos principais mediadores da inflamação aguda. Fatores estimuladores de colônias, CSF. Funções: estimulam a produção e maturação de diferentes tipos de células sanguíneas na medula óssea, garantindo o reabastecimento do exército imune. Quimiocinas, as mensagens de direção da imunidade. As quimiocinas são um tipo especial de citocina, mas com uma função muito específica. Elas são os sinais de trânsito do sistema imunológico. Seu principal trabalho é atrair células imunes para locais específicos do corpo, como uma área de infecção ou inflamação. Como funcionam quimiotaxia? Quando há uma infecção ou lesão, as células locais liberam quimiocinas. Essas quimiocinas criam um rastro químico no tecido, com a maior concentração mais próxima do problema. As células imunes, como neutrófilos, macrófagos e linfócitos, possuem receptores em sua superfície que detectam essas quimiocinas. Elas seguem esse rastro químico, movendo-se em direção à maior concentração de quimiocinas, ou seja, em direção ao local da ameaça. Importância: recrutamento celular, essenciais para levar as células de defesa rapidamente para onde elas são mais necessárias. Ajudam a organizar células imunes em órgãos linfóides para uma resposta eficaz. Inflamação: são cruciais para o desenvolvimento da resposta inflamatória, que visa conter e eliminar o patógeno. Comunicação e regulação, a orquestra em ação. Citocinas e quimiocinas trabalham em conjunto para orquestrar a resposta imune. Início da resposta. Quando um patógeno é detectado, as células da imunidade inata liberam citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas para iniciar a inflamação e recrutar mais células. Amplificação. As citocinas podem amplificar a resposta, fazendo com que as células se dividam mais rapidamente ou produzam mais moléculas de defesa. Direcionamento. As quimiocinas guiam as células imunes para o local exato da infecção. Regulação e resolução. Quando a ameaça é controlada, outras citocinas anti-inflamatórias entram em ação para desligar a resposta imune e evitar danos excessivos aos tecidos saudáveis. A complexidade da rede de citocinas e quimiocinas é fascinante. Um desequilíbrio nessa comunicação pode levar a doenças, como inflamações crônicas ou autoimunidade. Por isso, entender esses mensageiros é fundamental para o desenvolvimento de novas terapias e para a compreensão de como nosso corpo se defende de forma tão sofisticada. Tolerância imunológica, a arte de não atacar a si mesmo. Imagine que seu sistema imunológico é um exército poderoso, mas com uma regra de ouro: nunca atacar seus próprios cidadãos. Essa capacidade de distinguir o que é próprio do corpo e o que é estranho e potencialmente perigoso é chamada de tolerância imunológica. Sem ela, nosso sistema de defesa se voltaria contra nós mesmos, causando doenças autoimunes. Como o corpo consegue essa proeza? Principalmente através de dois mecanismos essenciais. Tolerância central. Onde acontece? Nos campos de treinamento dos linfócitos, o timo para os linfócitos T e a medula óssea para os linfócitos B. Como funciona? Durante o amadurecimento, os linfócitos passam por um rigoroso teste de aptidão. Aqueles que reagem fortemente contra moléculas próprias do corpo são eliminados ou inativados. É como se o exército desmobilizasse os soldados que mostram sinais de atacar os aliados. Isso garante que a maioria dos linfócitos que chegam à circulação sanguínea já não sejam perigosas para as próprias células. Tolerância periférica. Onde acontece? Nos tecidos e órgãos do corpo após os linfócitos terem saído dos órgãos linfóides primários.
Como funciona? Nem todos os linfócitos autorreativos são eliminados na tolerância central. A tolerância periférica atua como uma segunda linha de controle. Se um linfócito autorreativo encontra um antígeno próprio em um ambiente que não indica perigo, sem inflamação ou sinais de infecção, ele pode ser inativado, anergia, morrer ou ser suprimido por outras células, como as células T reguladoras. É como se houvesse patrulhas adicionais que desarmam ou neutralizam qualquer soldado que comece a agir de forma errada no campo de batalha. A tolerância imunológica é um processo complexo e dinâmico, essencial para manter o equilíbrio da nossa saúde. Quando esses mecanismos falham, é que surgem as doenças autoimunes, onde o sistema imunológico confunde o próprio com o estranho e inicia um ataque contra os tecidos do nosso próprio corpo. Reações de hipersensibilidade. Quando a imunidade reage demais. Imagine que o seu sistema imunológico é um guardião superprotetor. Ele está sempre vigilante para nos defender de qualquer ameaça. No entanto, às vezes essa proteção pode ir longe demais, reagindo de forma exagerada ou inadequada a substâncias que para a maioria das pessoas são inofensivas. Essas reações exageradas são o que chamamos de reações de hipersensibilidade, mais conhecidas como alergias. Elas são classificadas em 4 tipos principais, tipo 1, 2, 3 e 4, cada uma com mecanismos e tempos de resposta diferentes. Tipo 1, hipersensibilidade imediata, a alergia clássica. Pense na alergia mais comum que você conhece, a rinite alérgica, a asma ou uma reação a amendoim. Essa é a hipersensibilidade tipo 1. Como acontece? É uma reação muito rápida, que pode ocorrer em minutos após o contato com a substância. O grande protagonista aqui é um tipo de anticorpo chamado IgE. Primeiro contato, sensibilização. Quando você é exposto a um alérgeno, a substância que causa a alergia, como pólen, pelos de animais, alimentos, seu corpo produz uma grande quantidade de anticorpos IgE específicos para ele. Ig se liga. Esses anticorpos Ig se ligam a células especiais, chamadas mastócitos, que estão por todo o corpo, especialmente na pele e mucosas, e basófilos, no sangue. Segundo contato, reação. Na próxima vez que você entra em contato com o mesmo alérgeno, ele se liga diretamente aos Ig que já estão nos mastócitos. Isso faz com que os mastócitos liberem rapidamente uma explosão de substâncias químicas, como a histamina. O que causa? A histamina e outras substâncias causam os sintomas clássicos: coceira, vermelhidão, inchaço, espirros, coriza, olhos lacrimejantes, rinite, dificuldade para respirar, asma, em casos graves, anafilaxia, reação sistêmica que pode ser fatal, com queda de pressão e inchaço generalizado. Exemplos: alergia a pólen, ácaros, pelos de animais, alimentos, amendoim, picadas de insetos. Tipo 2, hipersensibilidade citotóxica, o ataque direto às células. Neste tipo, o sistema imunológico ataca diretamente as células do próprio corpo, confundindo-as com invasores. Como acontece? Envolve anticorpos IgG e IgM que se ligam a antígenos presentes na superfície das nossas próprias células. Essa ligação pode ativar o sistema complemento, um grupo de proteínas que perfura e destrói a célula marcada, facilitar a fagocitose, marcar a célula para ser comida por fagócitos, atrair células NK podem reconhecer a célula e destruí-la, o que causa destruição de células específicas. Exemplos: reações transfusionais. Quando uma pessoa recebe sangue de um tipo incompatível, os anticorpos do receptor atacam os glóbulos vermelhos do doador. Doença hemolítica do recém-nascido. Anticorpos da mãe atacam os glóbulos vermelhos do bebê. Alguns tipos de anemias hemolíticas autoimunes. O corpo ataca seus próprios glóbulos vermelhos. Tipo 3. Hipersensibilidade por imunocomplexos, o depósito de detritos. Aqui, o problema não é o ataque direto às células, mas a formação e o depósito de detrito que causam inflamação.
Como acontece? Anticorpos, principalmente IgG, se ligam a antígenos solúveis, que estão livres no sangue, formando imunocomplexos, pequenos aglomerados de antígeno-anticorpo. Esses imunocomplexos podem se depositar em vasos sanguíneos e tecidos, ativando o sistema complemento e atraindo células inflamatórias, como neutrófilos. O que causa? Inflamação e dano tecidual nos locais de depósito. Exemplos: doença do soro, reação a soros de animais ou certos medicamentos, onde imunocomplexos se depositam e causam febre, erupções cutâneas e dor nas articulações. Algumas doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, onde imunocomplexos se depositam em vários órgãos. Glomerulonefrite pós-estreptocóxica. Imunocomplexos se depositam nos rins após uma infecção bacteriana. Tipo 4. Hipersensibilidade tardia, a reação lenta das células. Este é o único tipo de hipersensibilidade que não envolve anticorpos, é mediada diretamente por células T. Como acontece? É uma reação mais lenta, que se manifesta 24 a 72 horas após o contato com o alérgeno. Sensibilização. Linfócitos T são ativados por um antígeno. Reexposição. Na próxima exposição, esses linfócitos T ativados migram para o local, liberam citocinas, mensageiros químicos, e recrutam outras células, como macrófagos, que causam inflamação e dano tecidual. O que causa? Inflamação localizada e lesões na pele. Exemplos: dermatite de contato, reação a substâncias como níquel, joias, látex, era venenosa, cosméticos. Teste de tuberculina, PPD. A reação no braço após o teste é um exemplo de hipersensibilidade tardia. Rejeição de transplantes, em alguns casos. As reações de hipersensibilidade mostram que, embora o sistema imunológico seja nosso protetor, ele pode, em certas circunstâncias, se tornar um inimigo indesejado, causando desconforto e, por vezes, doenças graves. Compreender esses mecanismos é fundamental para o diagnóstico e tratamento eficaz das alergias e doenças autoimunes. Doenças autoimunes. Em algumas situações, o sistema imunológico perde a capacidade de reconhecer suas próprias células e começa a atacá-las. É como se os soldados se voltassem contra o próprio país. Essa falha é a base das doenças autoimunes. Imagine que o seu sistema imunológico é como um exército de elite, treinado para proteger o país de invasores. A regra número 1 desse exército é nunca atacar os próprios cidadãos. Essa capacidade de distinguir o que é próprio, nossas células e tecidos, do que é estranho, vírus, bactérias, toxinas, é chamada de tolerância imunológica. Em uma doença autoimune, o sistema imunológico, que deveria nos defender, passa a ver partes do nosso corpo como se fossem inimigos. Ele produz anticorpos, autoanticorpos ou ativa células T, linfócitos T autorreativos, que atacam tecidos, órgãos ou células específicas, causando inflamação e dano. Como esse erro acontece? Mecanismos de desenvolvimento. O desenvolvimento de uma doença autoimune é complexo e geralmente envolve uma combinação de fatores. Perda da tolerância imunológica. Falha no treinamento, tolerância central. Durante o amadurecimento dos linfócitos no timo para células T e na medula óssea para células B, aqueles que reagem fortemente contra moléculas próprias deveriam ser eliminados. Se esse processo falha, alguns linfócitos perigosos podem escapar. Falha na vigilância, tolerância periférica. Mesmo que alguns linfócitos autorreativos escapem, existem mecanismos de controle nos tecidos que deveriam inativá-los ou suprimi-los. Se esses mecanismos falham, o ataque pode começar. Mimetismo molecular. Às vezes, um patógeno, vírus ou bactéria, possui antígenos, partes de sua estrutura, que são muito semelhantes a proteínas encontradas em nossas próprias células. Quando o sistema imunológico combate esse patógeno, ele produz anticorpos ou células T que são eficazes contra o invasor. Mas, por causa da semelhança, essas mesmas defesas podem, por engano, começar a atacar as células do nosso corpo que possuem a proteína parecida. É como um fogo amigo acidental. Exemplo: infecções virais ou bacterianas podem desencadear autoimunidade contra o pâncreas, como na diabetes tipo 1, ou o coração, como na febre reumática.
Predisposição genética. As doenças autoimunes não são contagiosas, mas a predisposição a desenvolvê-las pode ser herdada. Isso significa que algumas pessoas nascem com uma maior chance de ter uma falha na tolerância imunológica. Genes relacionados ao MHC, complexo principal de histocompatibilidade, são frequentemente associados a um risco aumentado, pois eles influenciam como os antígenos são apresentados às células. Fatores ambientais. Apesar da predisposição genética, geralmente é preciso um gatilho ambiental para que a doença se manifeste. Isso pode incluir infecções, como no mimetismo molecular, toxinas, estresse, fatores dietéticos ou até mesmo exposição a certos medicamentos. Esses fatores podem desencadear a inflamação, que acende o pavio da autoimunidade. Exemplos de doenças autoimunes, onde o ataque acontece. Existem mais de 100 doenças autoimunes diferentes, cada uma atacando uma parte específica do corpo. Diabetes tipo 1. O sistema imunológico ataca e destrói as células produtoras de insulina no pâncreas. Lúpus eritematoso sistêmico, LES. É uma doença sistêmica, o que significa que o sistema imunológico pode atacar diversos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins, coração e cérebro. Artrite reumatoide. O sistema imunológico ataca o revestimento das articulações, causando inflamação, dor, inchaço e, com o tempo, deformidade. Esclerose múltipla. O sistema imunológico ataca a mielina, a camada protetora que envolve as fibras nervosas no cérebro e na medula espinhal, prejudicando a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Doença de Hashimoto. O sistema imunológico ataca a glândula tireoide, levando ao hipotireoidismo, produção insuficiente de hormônios da tireoide. As doenças autoimunes são um lembrete da complexidade do nosso sistema imunológico. Quando a linha entre amigo e inimigo se torna borrada, o próprio corpo pode se tornar um campo de batalha. A pesquisa contínua é essencial para entender melhor esses mecanismos e desenvolver tratamentos que possam ensinar o sistema imunológico a não atacar a si mesmo. Imunodeficiências. Quando o sistema imunológico fica fraco. Imagine que seu sistema imunológico é como o exército de defesa do seu corpo. Ele está sempre pronto para combater invasores, vírus, bactérias, fungos e proteger você. Mas e se esse exército, por algum motivo, estiver enfraquecido, com poucos soldados ou com eles não funcionando direito? É exatamente isso que acontece nas imunodeficiências. São condições em que o sistema imunológico está comprometido, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e outras doenças. O que acontece em uma imunodeficiência? Quando o sistema imunológico está deficiente, ele não consegue montar uma resposta eficaz contra os patógenos. Isso pode levar a infecções frequentes. A pessoa fica doente com mais facilidade e mais vezes. Infecções graves. Doenças que seriam leves para a maioria das pessoas podem se tornar muito sérias. Infecções oportunistas. Patógenos que normalmente não causam problemas em pessoas saudáveis podem causar doenças graves em quem tem imunodeficiência. Dificuldade de recuperação. As infecções demoram mais para passar ou não respondem bem aos tratamentos. Tipos de imunodeficiências. De onde vem a fraqueza? As imunodeficiências podem ser classificadas em dois grandes grupos: imunodeficiências primárias, IDP. O que são? São condições genéticas, ou seja, a pessoa já nasce com um defeito no sistema imunológico. É como se o projeto do exército já viesse como um erro de fábrica. Causas são causadas por mutações em genes que controlam o desenvolvimento ou a função das células e moléculas do sistema imune. Existem mais de 450 tipos diferentes de IDP. Quando aparecem, podem se manifestar desde o nascimento ou na primeira infância, mas algumas só aparecem na idade adulta. Exemplos: imunodeficiência combinada grave, CID, conhecida como doença do menino na bolha, é uma forma muito grave onde quase não há linfócitos T e B, tornando o bebê extremamente vulnerável a qualquer infecção. Agamaglobulinemia ligada ao X, falta de linfócitos B e, consequentemente, de anticorpos. Imunodeficiências secundárias ou adquiridas.
O que são? São mais comuns e se desenvolvem ao longo da vida devido a fatores externos ou outras doenças. É como se o exército, que antes era forte, ficasse enfraquecido por alguma circunstância. Causas: infecções. A mais conhecida é a infecção pelo HIV, vírus da imunodeficiência humana, que ataca e destrói os linfócitos TCD4+, levando a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Câncer. Alguns tipos de câncer, como leucemias e linfomas, afetam diretamente as células do sistema imune. Tratamentos médicos. Quimioterapia e radioterapia. Usadas no tratamento do câncer, elas destroem células que se dividem rapidamente, incluindo as células imunológicas. Imunossupressores. Medicamentos usados para evitar a rejeição de órgãos transplantados ou para tratar doenças autoimunes. Eles suprimem intencionalmente o sistema imunológico. Má nutrição. A falta de nutrientes essenciais, vitaminas, minerais, proteínas, pode enfraquecer a produção e função das células de defesa. Idade avançada. Com o envelhecimento, o sistema imunológico naturalmente se torna menos eficiente, imunossenescência. Doenças crônicas. Diabetes, doenças renais crônicas e outras condições podem afetar indiretamente o sistema imunológico. Consequências das imunodeficiências. Independentemente do tipo, as imunodeficiências aumentam o risco de infecções recorrentes, resfriados, gripes, pneumonias, infecções de ouvido, sinusites, infecções de pele. Infecções por micro-organismos oportunistas, como certos fungos, exemplo, pneumocistis girovete, ou bactérias que raramente causam problemas em pessoas saudáveis. Atraso no crescimento e desenvolvimento, em crianças com IDP. Maior risco de câncer. O sistema imune também vigia e elimina células cancerosas. Se ele está fraco, esse controle diminui. Doenças autoimunes. Paradoxalmente, algumas imunodeficiências podem aumentar o risco de autoimunidade, pois o desequilíbrio no sistema pode levar a ataques contra o próprio corpo. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico de imunodeficiências envolve exames de sangue e testes específicos para avaliar a quantidade e a função das células imunológicas e anticorpos. O tratamento depende do tipo e da gravidade da imunodeficiência, podendo incluir terapia de reposição de imunoglobulinas, administração de anticorpos prontos, antibióticos profiláticos, uso contínuo de antibióticos para prevenir infecções, transplante de medula óssea em casos graves de IDP, tratamento da causa subjacente, no caso das imunodeficiências secundárias, exemplo, terapia antirretroviral para HIV. Em resumo, as imunodeficiências são condições que enfraquecem as defesas do corpo, tornando-o mais vulnerável. Compreender seus tipos e causas é fundamental para o diagnóstico precoce e a gestão adequada, permitindo que as pessoas afetadas vivam vidas mais saudáveis e protegidas. Imunologia de transplantes, quando o corpo aceita ou rejeita. Imagine que alguém precisa de um novo órgão, um coração, um rim, um fígado para sobreviver. O transplante de órgãos é um milagre da medicina, mas ele traz um grande desafio para o nosso sistema imunológico. Como fazer com que o corpo aceite um órgão que não é dele? É aqui que entra a imunologia de transplantes. O sistema imunológico é programado para identificar e destruir tudo o que é estranho e potencialmente perigoso. Um órgão transplantado, por mais que seja vital, é visto inicialmente como um invasor pelo nosso exército de defesa. O desafio do reconhecimento, o MHC em ação novamente. A chave para o reconhecimento do que é próprio e estranho está nas moléculas que já discutimos. O complexo principal de histocompatibilidade, MHC, também conhecido como antígenos leucocitários humanos, HLA, em humanos. Cada pessoa tem um código de barras MHC/HLA único. É como uma impressão digital molecular nas suas células. Quando um órgão é transplantado, ele traz consigo as moléculas MHC do doador. O sistema imunológico do receptor, ao encontrar essas moléculas MHC-HLA diferentes nas células do órgão transplantado, as identifica como estranhas. O ataque, rejeição do transplante. Se o sistema imunológico do receptor não for controlado, ele montará uma resposta poderosa contra o órgão transplantado, tentando destruí-lo. Isso é o que chamamos de rejeição do transplante.
Existem diferentes tipos de rejeição. Quando ocorre? Minutos ou horas após o transplante. Como acontece? É muito rara hoje em dia. Ocorre quando o receptor já possui anticorpos pré-formados por transfusões sanguíneas anteriores, gestações ou transplantes prévios, contra os antígenos do doador. Esses anticorpos se ligam rapidamente aos vasos sanguíneos do órgão transplantado, ativando o sistema complemento e causando coagulação e destruição imediata do órgão. Rejeição hiperaguda. Quando ocorre? Dias, semanas ou meses após o transplante. Como acontece? É a forma mais comum de rejeição. É mediada principalmente por linfócitos T do receptor, que reconhecem as moléculas MHC do doador como estranhas. Os linfócitos T citotóxicos atacam diretamente as células do órgão, e os linfócitos T auxiliares liberam citocinas que promovem inflamação e dano. É tratável? Com o uso de medicamentos imunossupressores, a rejeição aguda pode ser controlada na maioria das vezes. Rejeição crônica. Quando ocorre? Meses ou anos após o transplante. Como acontece? É um processo lento e gradual de dano ao órgão, que leva à sua disfunção progressiva. Envolve mecanismos complexos, incluindo inflamação crônica, fibrose, cicatrização excessiva e dano aos vasos sanguíneos do órgão. Tanto células T quanto anticorpos podem contribuir para a rejeição crônica. É mais difícil de tratar. Geralmente não há reversão completa do dano. Como evitamos a rejeição? Estratégias cruciais. Para que um transplante seja bem-sucedido, precisamos enganar ou acalmar o sistema imunológico do receptor. Compatibilidade entre doador e receptor. Tipagem HLA. Antes do transplante, são realizados testes para verificar a compatibilidade das moléculas MHC/HLA entre doador e receptor. Quanto maior a semelhança, menor a chance de rejeição. É como tentar encontrar uma chave que se encaixe o mais próximo possível na fechadura. Compatibilidade sanguínea, ABO. A compatibilidade do tipo sanguíneo também é fundamental, assim como nas transfusões. Imunossupressão. Medicamentos. Após o transplante, o receptor precisa tomar medicamentos imunossupressores por toda a vida. Esses medicamentos baixam a guarda do sistema imunológico, diminuindo sua capacidade de atacar o órgão transplantado. Efeitos colaterais. Embora vitais, esses medicamentos têm efeitos colaterais. Ao suprimir o sistema imune, eles aumentam o risco de infecções, já que o corpo está menos protegido contra patógenos e, em alguns casos, de certos tipos de câncer. O desafio contínuo da pesquisa. A imunologia de transplantes é um campo em constante evolução. Pesquisadores buscam novas maneiras de melhorar a compatibilidade entre doadores e receptores, desenvolver imunossupressores mais eficazes e com menos efeitos colaterais, induzir a tolerância específica ao transplante, onde o sistema imunológico aprende a aceitar apenas o órgão transplantado, sem comprometer a defesa geral do corpo. Isso seria o santo graal dos transplantes. Em resumo, a imunologia de transplantes é a ciência que busca harmonizar a defesa natural do corpo com a necessidade de um novo órgão, permitindo que a vida continue. É um equilíbrio delicado entre proteção e aceitação, onde cada avanço científico representa uma nova esperança para milhares de pacientes. Imunologia tumoral, a batalha do sistema imunológico contra o câncer. Imagine que seu corpo é uma cidade bem organizada, onde cada célula tem uma função específica e se comporta de acordo com as regras. O sistema imunológico é a polícia e o exército dessa cidade, sempre vigilante para identificar e eliminar qualquer invasor ou célula que comece a agir de forma errada. A imunologia tumoral é o campo da ciência que estuda a batalha complexa entre o nosso sistema imunológico e as células cancerosas, células que, embora sejam cidadãs do nosso próprio corpo, se tornaram rebeldes e perigosas. O inimigo interno. Como o câncer surge e é visto?
O câncer começa quando uma célula normal sofre mutações genéticas e começa a crescer e se dividir descontroladamente. Essas células rebeldes, as células cancerosas, não são invasoras de fora, mas sim cidadãs que se desviaram. Mas como o sistema imunológico, que é treinado para não atacar o próprio, consegue identificar essas células como uma ameaça? Antígenos tumorais. As células cancerosas, devido às suas mutações, frequentemente produzem proteínas anormais ou em quantidades incomuns. Essas proteínas, ou pedaços delas, são chamadas de antígenos tumorais. Elas funcionam como bandeiras de alerta que o sistema imunológico pode reconhecer como estranhas ou perigosas. Sinais de estresse. Células que estão se tornando cancerosas ou que estão sob estresse, como as células infectadas por vírus, podem exibir sinais de estresse em sua superfície. Esses sinais são como pedidos de socorro que ativam células da imunidade inata, como as células natural killer. Os guardiões, células imunes na luta contra o câncer. Nosso sistema imunológico tem várias tropas que podem ser mobilizadas contra o câncer. Células Natural Killer, NK, são os patrulheiros de primeira resposta da imunidade inata. Elas são especialmente boas em identificar e destruir células que perderam suas moléculas de MHC classe 1, um truque que algumas células cancerosas usam para se esconder das células T, ou que exibem sinais de estresse. Elas não precisam de um treinamento prévio para agir. Linfócitos T citotóxicos, CD8+, são os assassinos de precisão da imunidade adaptativa. Uma vez ativados, geralmente com a ajuda dos linfócitos T auxiliares, eles são capazes de reconhecer especificamente os antígenos tumorais apresentados nas moléculas de MHC classe 1 das células cancerosas. Ao reconhecerem o código de barras do câncer, eles se ligam à célula tumoral e a induzem à morte. Linfócitos T auxiliares, CD4+, são os generais que coordenam a resposta. Eles não matam diretamente, mas liberam citocinas, mensageiros químicos, que estimulam e fortalecem a ação dos linfócitos T citotóxicos, dos linfócitos B para produzir anticorpos e dos macrófagos. Macrófagos. Esses grandes comedores podem fagocitar células cancerosas marcadas por anticorpos. Dependendo do ambiente no tumor, eles podem tanto ajudar a combater o câncer, macrófagos M1, quanto, paradoxalmente, promover seu crescimento, macrófagos M2. Linfócitos B e anticorpos. Embora menos proeminentes que as células T na destruição direta do tumor, os linfócitos B podem produzir anticorpos contra antígenos tumorais. Esses anticorpos podem marcar as células cancerosas para destruição por outras células ou pelo sistema complemento. O dilema: como o câncer escapa? Se o sistema imunológico é tão poderoso, por que o câncer ainda é uma doença tão devastadora? O câncer é um mestre em se adaptar e escapar da vigilância imunológica. Perda de antígenos ou MHC. As células cancerosas podem parar de produzir os antígenos que as identificam como inimigas, ou podem esconder suas moléculas de MHC classe 1, tornando-se invisíveis aos linfócitos T citotóxicos. Imunossupressão no microambiente tumoral. O próprio tumor pode criar um ambiente que desliga as células imunológicas. Ele libera substâncias que inibem a atividade dos linfócitos T e recruta células que suprimem a resposta imune, como as células T reguladoras ou macrófagos M2. Crescimento rápido. O tumor pode crescer e se espalhar tão rapidamente que o sistema imunológico não consegue montar uma resposta forte o suficiente para contê-lo. Células T exaustas. A exposição prolongada aos antígenos tumorais pode levar os linfócitos T a um estado de exaustão, onde perdem sua capacidade de funcionar eficazmente. Imunoterapia, ajudando o exército a vencer a batalha. A compreensão desses mecanismos de escape do câncer abriu caminho para a imunoterapia, uma revolução no tratamento do câncer. A imunoterapia não ataca o câncer diretamente, mas sim fortalece o próprio sistema imunológico do paciente para que ele possa combater o tumor de forma mais eficaz. Exemplos de imunoterapia incluem: inibidores de checkpoint imunológico, bloqueiam os freios que o câncer usa para desligar as células T, liberando-as para atacar o tumor. Terapia com células CAR-T.
Células T do paciente são coletadas, modificadas em laboratório para reconhecer especificamente o câncer e reintroduzidas no corpo para um ataque direcionado. Vacinas contra o câncer. Treinam o sistema imunológico para reconhecer e atacar antígenos tumorais específicos. A imunologia tumoral nos ensina que a luta contra o câncer não é apenas sobre destruir células doentes, mas também sobre entender e manipular a complexa interação entre o tumor e o nosso sistema imunológico. É uma batalha constante de adaptação e contra-adaptação, onde a ciência busca dar ao nosso exército interno as ferramentas para a vitória. Vacinas, o treinamento preventivo do nosso sistema imunológico. Imagine que nosso sistema imunológico é um exército de elite, pronto para defender o corpo de invasores. Mas, como todo bom exército, ele precisa de treinamento. As vacinas são exatamente isso, um treinamento simulado que prepara nosso sistema de defesa para reconhecer e combater patógenos de forma eficaz sem que tenhamos que passar pela doença de verdade. O que é uma vacina e como ela funciona? Uma vacina é uma preparação que contém uma versão inofensiva de um patógeno, ou apenas partes dele. O objetivo é expor o sistema imunológico a esses identificadores do invasor, chamados antígenos, para que ele aprenda a reconhecê-los e a montar uma resposta de defesa, incluindo a produção de anticorpos e células de memória. Assim, se o patógeno real tentar invadir no futuro, o corpo já estará preparado para combatê-lo rapidamente e eficientemente, evitando a doença ou tornando-a muito mais branda. Princípios de desenvolvimento de vacinas. Como elas são criadas? O desenvolvimento de uma vacina é um processo complexo e rigoroso, que envolve várias etapas e princípios-chave. O primeiro passo é descobrir quais partes do patógeno são mais importantes para serem reconhecidos pelo sistema imunológico. Por exemplo, uma proteína específica na superfície de um vírus pode ser um excelente antígeno. É como encontrar a bandeira que o inimigo sempre carrega. Formulação da vacina. Uma vez identificado o antígeno, os cientistas decidem como ele será apresentado ao corpo de forma segura e eficaz. Existem várias plataformas de vacinas. Vírus atenuados. O vírus é enfraquecido em laboratório para que não cause a doença, mas ainda seja capaz de estimular uma forte resposta imune. Exemplo: vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, MMR. Vírus inativados. O vírus é morto, inativado por calor ou produtos químicos, mas seus antígenos permanecem intactos para estimular a imunidade. Exemplo: vacina contra a gripe injetável. Subunidades de proteínas. Apenas uma parte do patógeno, uma proteína específica, é usada na vacina, sem o material genético do patógeno. Exemplo: vacina contra a hepatite B. Toxoides. Usam toxinas, substâncias tóxicas, produzidas por bactérias que foram inativadas para não causarem doença, mas ainda estimulam anticorpos. Exemplo: vacina contra tétano e difteria. Vacinas de vetor viral. Usam um vírus inofensivo, o vetor, para entregar o material genético do antígeno do patógeno ao corpo. Exemplo: algumas vacinas contra a Covid-19. Vacinas de ácido nucleico, mRNA ou DNA. Contém o material genético, mRNA ou DNA, que instruem nossas próprias células a produzirem o antígeno do patógeno. Nosso corpo, então, reconhece esse antígeno e monta a resposta imune. Exemplo: algumas vacinas contra a Covid-19. Uso de adjuvantes. Muitas vacinas contêm substâncias chamadas adjuvantes. Eles são como um alarme que chama a atenção do sistema imunológico para o antígeno, potencializando a resposta de defesa. Eles podem fazer com que o antígeno permaneça no local de injeção por mais tempo ou ativem células imunológicas de forma mais eficaz. Testes rigorosos. Antes de serem aprovadas, as vacinas passam por fases de testes extensos, pré-clínicos e clínicos, para garantir sua segurança e eficácia. Isso inclui testar em laboratório, em animais e, finalmente, em milhares de voluntários humanos. Novas abordagens terapêuticas que modulam a resposta imune. Imunoterapia. Além das vacinas tradicionais para a prevenção de infecções, a ciência moderna tem explorado como modular, ajustar ou modificar a resposta imune para tratar doenças já estabelecidas, especialmente o câncer. Isso é o campo da imunoterapia.
A imunoterapia não ataca diretamente o problema, como um tumor, mas sim fortalece ou direciona o próprio sistema imunológico do paciente para que ele possa combater a doença de forma mais eficaz. Inibidores de checkpoint imunológico. Como funcionam? O sistema imunológico tem freios, chamados checkpoints, para evitar que ele ataque o próprio corpo de forma exagerada. Células cancerosas podem ativar esses freios para se esconderem. Os inibidores de checkpoint são medicamentos que bloqueiam esses freios, liberando as células T para atacar o tumor. É como tirar o pé do freio do exército. Terapia com células CAR-T. Como funciona? É uma abordagem personalizada e revolucionária. Células T do próprio paciente são coletadas, modificadas geneticamente em laboratório para expressar um receptor especial, CAR, que as permite reconhecer especificamente as células cancerosas. Essas células T turbinadas são então reintroduzidas no paciente para um ataque direcionado e potente. É como dar óculos de visão noturna e um mapa preciso para os soldados. Vacinas terapêuticas contra o câncer. Como funcionam? Diferente das vacinas preventivas, essas vacinas são projetadas para tratar um câncer já existente. Elas estimulam o sistema imunológico do paciente a montar uma resposta mais forte contra os antígenos específicos do seu tumor, ajudando a controlar a doença. Anticorpos monoclonais. Como funcionam? São anticorpos produzidos em laboratório, que podem ser projetados para diversas funções: bloquear sinais de crescimento do tumor, marcar células cancerosas para destruição por outras células imunes ou até mesmo entregar quimioterapia diretamente às células tumorais. Citocinas. Como funcionam? A administração de certas citocinas, mensageiros químicos do sistema imune, pode estimular a atividade de células imunológicas para combater o câncer ou infecções. A pesquisa e o desenvolvimento em vacinas e imunoterapias estão em constante avanço, oferecendo novas esperanças para o tratamento de doenças que antes eram consideradas incuráveis. A compreensão aprofundada de como o sistema imunológico funciona é a chave para desbloquear essas novas e poderosas ferramentas terapêuticas. Uau! Chegar ao final de um conteúdo tão denso como a imunologia é um feito e tanto. E se tem uma lição que a própria imunidade nos ensina, é sobre a persistência e a adaptação. Então, o meu convite para você é: não pare por aqui. Volte, ouça os pontos-chave, revisite os conceitos que ainda geram dúvida. Pense na constância como seu superpoder. É ela que vai transformar o que parece complexo em algo natural para você. Acredite no processo, confie no seu esforço e o domínio virá. Até a próxima!